Oi galera, aqui é a Fernanda do Leituras e Devaneios e hoje eu vim aqui para contar de um livro, gente, foi uma leitura tão rápida e tão sensacional que eu acabei de ler agora e já gravei o vídeo porque eu tinha que compartilhar com alguém. É um livro nacional, tá? É o autor Marcos de Brito, Palavras Interrompidas, tá? Tá aqui, ó, o livro. Esse livro foi o seguinte, uma amiga minha indicou o livro, mas assim, ela não deu spoiler, nada, só falou assim, ó, o livro é muito bom, leia. Aí eu peguei, hoje de manhã, e comecei a ler o livro. Eu li ele, tá certo que ele é fininho, né, são 150 páginas mais ou menos, mas eu li em um dia só. É um livro assim, gente, ele começa com um casal andando na praia e eles encontram o corpo de uma moça, né, a moça tá morta, né, e aí chama a polícia e tal, e depois aparece o pai dessa moça, ele vai no IML para reconhecer. Aí ele chega todo confuso, olha e fala assim, não é minha filha. Aí o médico, né, do IML fala assim, é sua filha sim, a gente fez o exame de DNA. Ele fala, não, mas a minha filha é loira, essa é morena. Aí ele custa acreditar que realmente é a filha dele. Aí o que acontece? Ele começa a procurar quem assassinou a filha dele, porque no laudo diz que foi suicídio. Porém, ele não acredita que aquilo foi suicídio, porque além dela ter sido encontrada afogada, ela tinha várias marcas nos braços, né, de corte. Então ele acha na cabeça dele que essa menina foi atacada e alguém a matou em algum lugar e jogou o corpo lá no mar. E o livro é um livro assim, ele é um suspense psicológico. Ele mexe muito com o emocional da gente, porque ele aborda não só o fato da perda, porque quando essa filha aparece morta, faz pouco tempo que a esposa dele faleceu de câncer. Então eles já estão assim, ele tá tão fragilizado com a perda da esposa e de repente a filha também, né, se foi. E ele começa fala muito de Deus, né? Ele fala bastante de Deus logo no começo da história. Depois ele tem assim um devaneio, vamos dizer assim, um devaneio onde ele conversa com o diabo. E esse diabo começa a dar dicas para ele de quem matou. Então ele consegue descobrir quem era o ex-ficante, porque não é namorado, o ex-ficante da filha, vai atrás, agride o rapaz fala que não, que eles assim, não tiveram praticamente nada, que acabou não rolando nada entre ela e ele, porque ela nunca quis, assim, assumir nada com ele. Aí, só que ele vai dando dicas, né? Como ele descobrir quem foi. Ele fala, olha as últimas, pega o celular dela e olha as últimas mensagens, você vai descobrir quem foi, quem que é a pessoa. E através dessas mensagens que ele chega nesse moço, chama Paolo. E ele vai, tal, até agride o rapaz, mas o rapaz nega até o fim. E ele acaba acreditando que o rapaz está certo, que ele não fez nada. E ele continua procurando, e ele tem um cunhado, que é tio da moça, que é padre, e esse padre, ele vai até a igreja e desconfia que o padre abusou da menina, né, dessa moça, porque ele vê mensagem também do padre no celular, porque troca de mensagens entre a tia, a sobrinha e o tio. E o tio chama ela, ó, passa em casa, a gente conversa, depois a gente vai à igreja, você pode se confessar.
né? E ele dá bastante conselho, mas a menina não vai. E esse pai fica totalmente perdido e ele volta a falar com essa figura que ele acha que é o diabo. Ele na cabeça dele, ele tá num clube de dança, que a filha dele dança nesse clube e que o dono do clube está fantasiado de diabo, né? Aí, o que acontece? Ele vai, agride o padre, né? O tio da menina e cunhado dele. Ele vai lá, agride o padre até tirar a vida desse padre. E ele joga o corpo no mar também, no mesmo lugar onde a menina caiu. Aí ele fica sem saber, ele volta a conversar com o diabo fala, não, mas você ainda não... porque ele faz um pacto, o diabo faz um pacto, ele fala assim, o diabo fala pra ele, ó, se você matar a pessoa que foi responsável pela morte da Fernanda, que ela chama Fernanda, eu vou devolver a Fernanda pra você. E aí ele volta e fala, ó, matei. Ele fala, não, você matou o seu cunhado, você não matou o responsável pela morte da Fernanda. E aí ele fica totalmente perdido e começa a pensar, volta a procurar no celular dela as mensagens e ele encontra algumas mensagens que ela havia, no dia que ela faleceu, ela enviou para ele, só que ele nunca chegou a ler, porque ela estava depressiva devido à morte da mãe, só que ele também estava depressivo pela morte da esposa, e ele começa a ingerir muito álcool, a beber muito, cada vez mais, e ele acabou não dando atenção para a menina. E ele começa a achar, né, no celular dela, mensagens que ela envia para ele no dia da morte, e só que não tá, quando ele acha e vê assim as mensagens, ele vê que ele nunca visualizou aquelas mensagens. Ele até olha no celular dele, realmente ele nunca visualizou aquelas mensagens. E lá a menina pede socorro, pai, não tô conseguindo enfrentar sozinha, pai, tá tudo muito difícil. Tá, e ela pede toda essa ajuda para ele, né? Pede toda essa ajuda para ele. Só que ele não lê a mensagem, então ele não chega a perceber que, na verdade, vamos dizer assim, o responsável pela morte da menina é ele, porque ela não tá conseguindo enfrentar todo aquele desafio, vamos dizer assim, que é a perda da mãe, né? E aí ele, nessa conversa com o diabo, ele descobre que ele, na verdade, seria, vamos dizer assim, o responsável pela morte da menina, porque ele, em vez dele socorrer, em vez dele dar o ombro para ela, em vez dele dar o apoio que ela estava precisando, ele pensou só na dor dele e não ajuda a menina. Aí o desfecho, né, dessa morte, você só vai saber se você ler esse livro incrível. Confesso para vocês que eu peguei ele para ler. Quando eu olhei assim a capa e palavras interrompidas, eu imaginei assim, bom, a gente vê aqui uma moça encontrada morta, palavras interrompidas, ela, né, tá atrás de falar alguma coisa e aparece morto, foi o que eu imaginei. E agora nós vamos ficar o livro todo procurando o assassino. E na verdade não é. Então esse livro, ele faz a gente a refletir muita coisa. Às vezes, quando a gente passa por certas provações da vida, vamos dizer assim. Por exemplo, eu perdi um tio muito querido, aliás, o meu único tio pro Covid-19 há um ano atrás. Então, faz a gente refletir como que a gente lida com perdas, com problemas, com outras coisas, assim, com problemas realmente muito sérios, né?
e que às vezes a gente tem alguém do nosso lado precisando de ajuda e às vezes a gente fica tão preocupado, ai nossa, será que ele tá precisando de dinheiro? Será que ele tá precisando de uma ajuda financeira? Será que ele tá precisando disso ou daquilo? E muitas vezes a pessoa só precisa de uma palavra amiga, ele só quer, às vezes não é nem uma palavra, ele só quer ser ouvido. Então é um livro que, embora ele tenha toda essa capa que nos leva a um livro, um thriller, ele tem sim o assassinato, mas é um livro assim de muita reflexão. Então eu acho assim que vale a pena. Eu dou a ele 5 estrelas, favoritado, sem nem pensar, porque ele é realmente, como eu disse, muito bom, e eu gosto muito de livro que faz a gente pensar, né, nas coisas que a gente faz, e às vezes a gente encara a vida, os acontecimentos, as dificuldades de uma maneira e não é bem daquela forma, né? Então é isso, gente. Olha, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Se você já é, deixe o seu joinha para ajudar no meu trabalho. Muito obrigado. E se você conhece mais algum livro que deixa reflexões assim sobre a vida, além da história, deixa aqui nos seus comentários, indica para mim que o seu livro vai aparecer aqui, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!